Oi galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Júlia, esse é o Livros para Viajar e hoje eu vim fazer um vídeo para quê, gente? Se você tá precisando de um incentivo no cardio, eu vim dar dicas de livros para você ler na escada da academia. Livros do quê, gente? Que te prendem do início ao fim, que vão te dar o quê? Boas gargalhadas enquanto você fica o quê? Uma grande gostosa. Gente, brincadeiras à parte, desde o ano passado, mais ou menos no início do ano, eu comecei a ler livro de comédia romântica na escada da academia. Por dois motivos. Um, porque eu tinha 1 hora de escada para fazer, então assim, eu fazia 1 hora de escada. Quando não era escada, era bike ou esteira inclinada, mas eu lia a maioria na escada. E eu não gosto de ficar ouvindo música, eu não gosto de ficar vendo vídeo, enfim, isso me irrita, o barulho me irrita. Então, e além disso, eu também tava com algumas peças e quando eu fico fazendo peça ou quando eu fico estudando, né, monólogos e textos para algum trabalho ou enfim, para estudo, eu não consigo me concentrar muito durante o dia pra fazer uma coisa que eu amo, que é ler os livros de comédia romântica. Então, eu comecei a fazer isso na escada da academia, que era basicamente o tempo que eu tinha pra ler. E com isso, obviamente, também, ano passado, eu li muitos livros de comédia romântica, né? A maior parte das minhas leituras foram disso, não foram tão diversas, mas tá tudo bem também, porque são fases e fases. Mas, gente, eu vim dar a dica desses livros que eu li na escada da academia, que foram livros o quê, gente? Que eu amei. Obviamente, eu só trouxe os livros favoritados. Teve um ou outro que eu não gostei tanto, mas assim, 99% foram livros que eu já sabia que eu ia amar e que eu ia pra escada, gente, feliz. Eu acordava e pensava, cara, eu vou pra escada muito feliz porque eu vou poder o quê? Ler mais 1 hora desses livros. Então, eu uni essas duas coisas e eu mantive esse hábito até hoje. E eu acho que pra mim o que funciona pra ler na escada, pra passar super rápido, gente, tem que ser livros de comédia romântica. Outros livros que eu preciso pensar, ou enfim, não funciona. E obviamente eu também trouxe os livros aqui que não são tão grandes, porque assim, gente, ler livros físicos na escada da academia é um pouco desafiador, visto que eu não faço escada no 3, eu faço escada no 10, no 11, no 12. Então, assim, são livros de mais ou menos, assim, até 300 páginas. Tem um outro que tem um pouquinho maior, mas, basicamente, são esses. E, obviamente, gente, vocês podem ler no Kindle também. Inclusive, agora, recentemente, eu tenho lido bastante no Kindle na escada, porque fica mais prático. E daí eu posso até fazer uma outra lista só com livros, por exemplo, no Kindle Unlimited, para você ler na escada da academia. Mas vamos começar, ó. O primeiro livro que eu vou indicar para você ler na escada da academia é um dos livros mais divertidos que eu li, que foi o primeiro favoritado, eu acho que do ano passado, que é O Amor Depois da Minha Vida. Aqui, olha como ele é pequenininho. A nossa protagonista, gente, ela vai morrer, entendeu? É meio tipo, de repente, 30, só que em vez dela voltar a ter 13 anos, ela morre. Enfim, aqui a nossa protagonista, ela vai comer um hambúrguer requentado, vai morrer, vai chegar lá no céu, aí vai aparecer uma terapeuta lá no céu, que vai, né, passar os melhores momentos da vida dela e, gente, ela não tem melhores momentos. Ela foi uma uma pessoa que não criava relações por medo, por conta da questão que ela tinha com a mãe dela. Ela tem um relacionamento muito complexo com a mãe e ela se fechou. Ela se fechou para as amizades, ela se fechou para amor, ela se fechou no trabalho, ela se fechou para tudo. E aí, gente, ela vai acabar conhecendo um cara ali no Além Vida, que ele vai ser chamado de volta pra vida porque foi um erro. A terapeuta vai achar que ele é o amor da vida dela e vai falar assim, olha, minha filha, você tem 10 dias de volta na Terra. Se você encontrar esse cara que eu acho que ele é o seu amor e você der um beijo nele, você pode ficar lá de volta na vida. E ela volta a viver. E quando ela volta a viver, né, durante esses 10 dias, ela vai embarcar numa jornada de achar esse cara misterioso ao mesmo tempo em que ela vai aprender a viver, ela vai começar a se relacionar, a ter amigos, a conhecer o pessoal do trabalho. E ela vai ter a ajuda do vizinho dela, que ela acha que é policial, mas na verdade ele é escritor de livros de suspense. Sério, gente, é um livro muito divertido, ele é bonito, ele tem temas profundos como o luto, sério. Eu chorei e eu ri ao mesmo tempo nesse livro, então assim, se joguem.
Outro livro que eu amei, que eu também li super rapidinho, gente, eu fiquei apaixonada, que também fala sobre luto, é O Roteiro do Amor. Esse livro é da Rai Tavares, inclusive, pra quem não sabe, ela é uma autora nacional que vai ter um outro livro dela, que é Os 12 Signos de Valentina, adaptada para Netflix ainda esse ano com a Giovanna Grigio, enfim. Eu tô super animada para ler esse livro, para poder ver a adaptação, porque eu não conhecia a Rai, eu conheci através desse livro que eu simplesmente amei. Aqui a gente vai ter uma roteirista que tá com os direitos autorais do seu livro comprados há 2 anos, só que sempre que tentam fazer o roteiro do livro dela, ela veta, porque ela acha que tá mudando muito a história. E tá mudando ali o cerne e ela não quer, ela não deixa, porque ela tem uma questão ali, ela é viúva, ela perdeu o marido, e meio que esse roteiro que ela escreveu é a última lembrança do marido que ela tem. Até que a agente dela fala pra ela assim, olha, tem 2 anos que isso tá acontecendo, então a gente contratou um cara pra roteirizar o seu livro e é a última chance, e então ou vai ser com ele ou não vai ser com ninguém. Só que, enfim, nesse mesmo dia que ela tem essa reunião, ela tá lá passeando com os cachorros dela, que ela tem um monte, e os cachorros fazem um monte de cocô e passa um cara rápido falando no telefone e ela: cuidado, moço. Tem cocô, ele não escuta, pisa no cocô, dá um xingo nela e ele é a cara do Wagner Moura, enfim. Chega na hora da reunião, quem é o cara? O roteirista é o cara que pisou no cocô do cachorro dela. E aí, gente, ela fala pra ele que ou eles vão escrever juntos ou não vai ter escrita. Ele aceita escrever com ela, embora ele fale que ele só trabalha sozinho. E aí eles vão pra uma casa durante um mês numa cidade do interior, que é onde se passa a história do livro, né, que tá pra ser adaptado. E ali entre os dois vai surgir uma amizade muito bonita. Também tem uma questão muito legal aqui desse livro, que é em relação à família da nossa mocinha, porque a família dela não acredita no trabalho dela como escritora, no trabalho dela com a arte, e eles não se falam por conta disso. Enfim, gente, é muito bonito, eu gostei muito dos temas trabalhados aqui. É um romance que deixa o coração quentinho, ao mesmo tempo que tem essa questão do luto, tem essa questão de você precisar de um tempo isolado realmente de todo mundo pra você se curar, pra depois você conseguir se permitir se abrir de novo pro amor, pra conhecer outra pessoa, e às vezes, né, é através da outra pessoa que você vai cicatrizando também algumas coisas. Enfim, gente, é um livro lindo, tem a questão da família também, que eu amei. Me divertiu, me emocionou e em breve, gente, eu espero que tenha a adaptação, porque assim, eu simplesmente amei. E ele também é pequenininho. Obviamente, eu não poderia deixar de indicar aqui uma das minhas autoras favoritas, que tem tanto livros de o quê? Comédia romântica adulta, quanto comédias românticas no clima ali, né, de ensino médio e mais jovem adulto, que é a Lynn Painter. E aí, gente, esse livro aqui, ó, Sorte no Amor, eu também li na escada, ele é super pequenininho e ele conversa com outro livro dela, que é Amor por Engano, que eu amo, porque aqui a gente vai ter o irmão dessa protagonista, enfim, mas são livros independentes. Aqui em Amor por Engano, a nossa mocinha, gente, ela vai ser o quê? Ela vai ser traída, ela vai ser demitida e ela vai colocar fogo na casa quando ela tava queimando as cartas do ex. Sim, gente, então assim, a vida dela vai virar pelo avesso. O que ela vai fazer? Sem casa, sem emprego, sem dinheiro, sem nada, ela vai passar um tempo lá na casa do irmão dela. Só que o irmão dela mora com quem? Com o melhor amigo do irmão. E eles não se suportam desde criancinha, eles ficam o quê? Brigando. E aí ela vai receber uma mensagem de um número desconhecido e eles vão começar a flertar, né? Porque fica ali um mal entendido, né, desse número desconhecido, eles começam a flertar. Só que depois que eles veem, né, que a pessoa não é a pessoa que eles estavam achando que fosse, eles continuam conversando mesmo assim, ao mesmo tempo em que o melhor amigo vai ver que ela já não é mais uma criancinha, que ela cresceu, eles vão começar a desenvolver um afeto, só que ela começa a se apaixonar tanto pelo cara lá que ela tá trocando no telefone, quanto por ele, que é a mesma pessoa, mas ela não sabe. Enfim, gente, tem questão aqui também de trabalho, de relacionamento, é super leve e divertido, como os livros da Lynn Painter. Então, assim, se você não conhece essa autora, gente, deem uma chance, porque eu sou apaixonada. Em Sorte no Amor, a gente vai ter o quê, gente? Uma aposta. Sim. Quem gosta de livros com quê?
com aposta. Eu amo. Aqui a gente vai ter o irmão da protagonista do outro livro, do Amor em Jogo. E aqui o nosso mocinho, ele vai estar no casamento da irmã. E aí ele tá louco pra pedir o quê? A namorada dele em casamento. Só que eles acabam terminando, gente. E aí ele vai passar o quê? Uma noite ardente com a bartender da festa. E enfim, no dia seguinte eles vão, né, dar tchau. Não vão mais se ver, não pegam o telefone um do outro. Só que eles acabam se encontrando aonde? Num aplicativo de paquera. Tipo um Tinder da vida. O que que acontece? A irmã desse mocinho cadastra ele no aplicativo e o melhor amigo da nossa mocinha cadastra ela no aplicativo, porque, né, ambos falam assim: você precisa sair com outras pessoas, você precisa, enfim, se abrir, então eu botei você no aplicativo. E aí, gente, rolando o feed, eles se esbarram. E aí eles começam a conversar um com o outro, né, porque afinal eles tiveram uma noite ali muito boa, e eles fazem uma aposta. Quem conhecer o amor da vida deles através do aplicativo, o primeiro a conhecer vai ganhar alguma coisa. Ele vai ganhar uma bola que ela tem de beisebol autografada, alguma coisa assim, e ela vai ganhar umas mini férias em algum lugar que ele tem. E aí é muito engraçado, porque todo encontro que eles têm, que é assim, acaba praticamente em desastre, eles se encontram depois do encontro. Então eles já marcam, olha, eu tenho encontro tal dia. Aí o outro também marca o encontro no mesmo dia, porque aí se o encontro for ruim, os dois se encontram depois pra conversar sobre o encontro ruim. E aí, gente, obviamente, aí depois vai ter um casamento, que ele vai com ela, como se fosse o namorado dela. Enfim, gente, é divertido, é gostoso. Teve um negocinho aqui nesse livro que me incomodou, mas depois eu acabei, tipo, ok. Não é o meu livro favorito da Lin, eu acho que na época, porque o Amor em Jogo eu já li tem bastante tempo, eu acho que eu prefiro Amor em Jogo. Mas esse aqui também é super divertido, super rapidinho e, gente, pequenininho, né? Então, leiam os livros da Lin Painter. Agora, se você gosta de livros o quê? Com cidade do interior, cowboy, clima de o quê, gente? De romance proibido, você vai e você precisa ler essa série. Eu li os 2 primeiros volumes também na escada da academia. E eu ganhei agora os 2 últimos volumes de aniversário, então eu estou louca pra ler. Já tenho minhas próximas leituras e minha motivação. E eu tô falando dessa série aqui do Chestnut Springs, O Sem Defeitos e O Sem Coração. Eu li os 2 na escada, um seguido do outro. O meu favorito, por enquanto, é o Sem Defeitos, de longe, mas eu também gostei do Sem Coração, mas o meu favoritado é esse aqui. Aqui em Sem Defeitos, a gente vai ter a nossa mocinha, que ela foi contratada pra colocar o quê, gente? O nosso mocinho que, né, faz coisa lá de touro. Como é que é o nome disso? O cara, né, que faz que monta lá no touro, enfim. Ele é campeão, ele é super famoso, só que, cara, ele tem uma fama de galinha e ele falou umas coisas ali que quebrou um contrato dele, então ele tá, entre aspas, meio com uma má fama. E aí o pai dessa mocinha, que é como se fosse o RH dele, né, que é o manager dele, manda a nossa mocinha, filha dele, pra essa cidadezinha do interior, pra ficar lá na fazenda dele, e fala assim: olha, você precisa dar uma controlada nele, até acalmar esses nervos por conta dessa quebra de contrato, pra ele não perder outros contratos, e até o próximo torneio, em que é meio que um dos torneios principais que tem lá. Só que, gente, é muito maravilhoso. Esse livro, embora ele seja uma comédia romântica bem clichê, eu amei vários temas que foram trabalhados aqui. A gente tem a questão dela com o pai dela. Eu amei a questão do relacionamento entre os dois, porque é muito bonito. O pai dela super incentiva ela, ao mesmo tempo em que ela trabalha com o pai, porque ela acha que ela só vai ser amada se ela trabalhar com o pai, no que o pai faz. Tem uma questão ali também, porque ela é filha de uma traição do pai, então ela tem uma meia-irmã e uma madrasta que não aceitam ela, que tratam mal ela, então ela tem muitos complexos em relação a quem ela é, muita insegurança, e isso se refletiu nos relacionamentos que ela teve. Então ela não se achava digna de amor, ela se envolveu com caras, enfim, comprometidos e casados. E quando esse mocinho chega aqui pra conquistar a nossa mocinha, e ele fala que, ai, você merece alguém que grite pro mundo inteiro que te ama, que fale pro mundo inteiro que quer ser o seu homem, que quer ser o seu namorado. Gente, é muito bonito. A gente também tem a questão dele, da família dele, que não aceita o trabalho dele, que não apoia o trabalho dele. Cara, ele monta em touro e a família não vai ver
É muito triste, é muito difícil, é muito complexo. Tem muitas nuances também. Você consegue entender um pouco, né, o lado da família, mas ao mesmo tempo você fica olhando e falando, cara, por que que vocês não apoiam, né, o filho? Enfim, ele tem vários irmãos. E, gente, sério, assim, eu amo porque esse livro, ele tem tudo. Ele tem o romance, ele tem o clichê, mas ele tem muitas camadas. E eu ri. E, gente, eu suspirei, eu me apaixonei junto com a nossa mocinha e junto com ele. E, gente, tem hot, entendeu? Então, assim, é um combinho que dá felicidade. E aí depois, obviamente, eu fiquei imersa nesse universo e eu fui ler o segundo livro, que é o da melhor amiga da nossa mocinha, que, gente, vai passar lá uma temporada. Ela também tem algumas questões em relação a trabalho, ela não para, né, em trabalho nenhum, ela não se acha muito boa e ela vai passar uma temporada sendo babá do filho, do irmão do protagonista, né, de um dos irmãos do protagonista do outro livro. E esse protagonista, ele é pai solo, né? Embora a mãe dessa criança seja viva, a mãe abandonou, né, essa criança e, enfim, engravidou meio que escondido ali, né, sem falar que queria engravidar. E aí depois abandonou a criança, enfim, então ele tem umas questões ali de peso de ser um pai sozinho, ao mesmo tempo de ter que cuidar da fazenda e de ter parado de olhar pra si mesmo, pros seus sonhos. E aí vem essa mocinha e, gente, eles vão obviamente se envolver e tem muita cura ali também pros dois. Mas o primeiro volume, sem dúvida, gente, é o meu favorito até agora. Mas eu gostei também desse, eu dei 4 estrelas, então assim, vale a pena. É uma série que eu quero terminar e que obviamente eu vou indicar aqui pra vocês. Eu também li o livro da Ellie Hazelwood, inclusive foi o primeiro livro que eu li dela de romance normal, porque eu só tinha lido Noiva, que é de romance sobrenatural, né, uma romantasia. E eu li esse livro aqui na escada da academia, e eu descobri que ele, na verdade, é um spin-off de um outro livro dela, que é Não é Amor, que depois eu li, depois desse livro, mas esse aqui é disparado o meu favorito. Aqui a gente vai ter, gente, um casamento na Itália, que é o casamento desse casal, do outro livro, né? Mas enfim, não tem problema, você pode ler independente. Então aqui a nossa mocinha, ela vai pro casamento do irmão dela. Só que esse casamento vai se passar na Itália. E eles vão passar todo mundo lá uma semana na Itália até o dia do casamento. Então ele vai de contagem regressiva, 7 dias até a data do casamento. Só que o que acontece é que ela vai ser madrinha do casamento. E ela vai precisar lidar com o que, gente? Com o padrinho do casamento, que é o que, gente? Que é o amor da vida dela. Que ela é apaixonada por ele, só que eles não se falam há um ano, porque o cara simplesmente parou de falar com ela. E ele é o melhor amigo do irmão. Aqui a gente vai ter age gap, porque ele é bem mais velho, eu acho que ele tem quase 40 anos, ela tem tipo 20 e pouquinhos anos, então a gente tem essa diferença de idade, ao mesmo tempo de maturidade, mas eu amei a forma com que o relacionamento foi trabalhado, eu amei a forma que a autora trouxe de questões, né, de por que que ele não quer ali dar esse passo adiante, por que que ele tá tão receoso, ao mesmo tempo ela. Então aqui a gente também vai ter flashbacks no passado pra mostrar como que eles se envolveram, porque até então ninguém sabe que eles se envolveram e ninguém sabe porque eles não se falam, mas sentem ali um clima entre eles e aí quando eles são colocados ali um em frente ao outro, gente, esse amor, ele vem e ele fala mais alto e ele não quer dar o braço a torcer, só que ela fica lá atrás porque, cara, ela quer viver isso com ele. E é muito bonito, a gente tem questão da família dele, né, de por que que ele não quer dar esse passo com ela, por ela ser mais nova, enfim. A gente tem ela também, que é muito inteligente, que tá no emprego, mas que não sabe se é aquilo que quer, se não sabe se quer continuar estudando, se quer trabalhar, e que acha que o valor dela tá nisso, que ela só vai ser amada e respeitada pelo irmão se ela trilhar um determinado caminho que ela acha na cabeça dela. Então eu gostei muito de como o relacionamento dela com o irmão também foi abordado, porque eles perderam o pai e o irmão também é bem mais velho do que ela e precisou cuidar dela, precisou assumir uma responsabilidade muito grande e ela, né, perdendo os pais, não tinha muito contato com o irmão, porque o irmão já tinha saído de casa e ficou muito rebelde, né, obviamente, né, porque sozinha, os pais morreram e de repente sendo cuidada por uma pessoa que ela não tem uma relação profunda, estreita, enfim.
e amadurecendo, né, e crescendo. Eu amei muito, gente. Eu amo esse livro. Quando eu penso nele, realmente me vem muitas emoções. Ele tá todo marcado. É um livro que eu também me emocionei muito. Tem o clichê, gente, demora pra ter o hot, entendeu, gente? Enfim, virou meu livro favorito da Ellie, junto com Noiva, que eu também sou apaixonada, mas de romance contemporâneo eu fiquei completamente apaixonada. Depois eu fui ler, né, o livro do irmão dela, que é o Não é Amor, mas eu não gostei tanto, eles se pegam muito no início, assim, eu gosto quando tem realmente um slow burn, embora esse, cara, realmente demorou. Mas, gente, eu amo, tem um clima de viagem, entendeu, de romance, age gap, é perfeito. E é claro que eu não podia deixar de falar da minha autora de romance contemporâneo favorito do momento, que é a Abby Jimenez. Eu conheci a escrita dela por Até o Fim do Verão e eu fiquei completamente apaixonada. E é um dos meus livros favoritos dela, também li todo na escada. Ele não é muito curto, mas ele também não é muito grande. Aqui a gente vai ter os dois protagonistas com uma maldição. Sabe quando a pessoa... Toda pessoa que a pessoa fica acaba na próxima pessoa encontrando o amor da vida? Então, os dois protagonistas têm essa maldição. E aí, o mocinho, ele vai colocar num blog falando sobre essa maldição dele, sobre o melhor amigo dele que tá ficando com a menina que ele ficava, eles estão noivos e perguntando, né, enfim, se o babaca era ele porque apelidou um cachorro super feio com o nome dele. E aí, a melhor amiga da nossa mocinha vai ver esse blog e vai falar assim: olha, eu encontrei alguém também que tem a maldição que você tem. Só que a nossa mocinha e essa melhor amiga, elas são enfermeiras itinerantes, então elas passam, né, a cada alguns meses em determinadas cidades. Ela vai responder o nosso mocinho, eles vão trocar, né, enfim, algumas conversas e o nosso mocinho vai fazer uma proposta pra ela. Olha, por que você não vem aqui pra minha cidade, já que você é enfermeira itinerante, na próxima vez que você for mudar de cidade? E a gente sai, já que nós dois temos a maldição, a gente sai um com o outro e aí a próxima pessoa que cada um encontrar vai ser o amor da vida e a gente resolve essa maldição de uma vez por todas. Mas é óbvio que isso não vai dar certo. E, gente, eu amo como essa autora trabalha os protagonistas, como trabalha o relacionamento, como trabalha as questões de trauma, do passado, de terapia, de mostrar que o amor não cura tudo. E aqui a gente tem questões muito bonitas, principalmente em relação ao amor próprio. A gente tem a nossa mocinha que pula, né, de lugar em lugar por questões ali da família dela. A gente tem também o nosso mocinho que vai precisar assumir uma responsabilidade muito grande pra cuidar dos irmãos, enfim, e vai mudar toda ali a vida dele. E, gente, sério, é muito bonito. Foi um livro que eu amei. Eu ficava pensando nos personagens 24 horas por dia. Eu não queria fazer mais nada a não ser ler. E eu vou ler tudo que essa mulher escrever, porque ela é perfeita, maravilhosa. Se você ainda não leu algum livro da Abby, gente, sério, dê uma chance. Eu já li praticamente todos os livros dela. E assim que eu finalizar todos os livros da Abby, eu venho fazer aqui um ranqueando os livros da Abby Jimenez. Mas assim, sério, se jogue. E claramente eu vou indicar também da Abby. Gente, vocês podem ler qualquer livro dela, mas eu vou indicar o Até o Fim do Verão e a última leitura que eu fiz dela, que inclusive eu li pelo Kindle Unlimited. Eu li no Kindle, mas aí depois eu passei, né, pro livro físico, minhas marcações, e eu amei muito. E esse livro eu acho que, não sei se ele virou o favorito, mas se ele não é o favorito, ele tá empatado com Até o Fim do Verão. Aqui a gente vai ter um clima meio Virgin River, meio Diário de uma Paixão, em que a nossa protagonista vai conhecer o nosso protagonista quando ela tá voltando do enterro de alguém da família. O carro vai quebrar no meio de uma cidade do interior. O nosso mocinho vai ajudá-la. Enfim, gente, eles vão ter uma noite, assim, maravilhosa. E depois ela vai embora, sem deixar telefone, sem nada. Até que ela vai voltar pra devolver o moletom que ela roubou dele. E eles vão começar ali um relacionamento meio que à distância, né? Porque ele mora a 4 horas dela, mas vai ser uma fuga pra ela durante um momento que ela tá passando da vida dela. Ela é uma médica que ela acabou de separar porque ela foi traída. Então aqui a gente vai ter, né, a nossa mocinha que tá
que acabou de sair de um relacionamento. A gente tem também muitas questões em relação ao passado de ambos os protagonistas, porque a nossa mocinha, ela tem uma relação muito complicada com os pais. O pai dela a todo momento menospreza ela, diminui ela, mesmo ela sendo médica. A gente tem uma questão aqui também de tradição familiar, porque toda a família dela é uma família de médicos que tem um hospital e tem uma pressão em cima dela. E ao mesmo tempo, o nosso mocinho também tem uma tradição, porque todo mundo da família dele era tipo o presidente dessa cidadezinha do interior. E eu amo como que os dois, mesmo sendo de universos completamente diferentes, eles vão crescer muito um com o outro. Enfim, fala de relacionamento abusivo, como às vezes a nossa família pode diminuir a gente, pode colocar a gente para baixo e pode fazer com que a gente não se sinta segura e merecedora de amor, e por conta disso, às vezes, escolha relacionamentos em que a gente não merece, porque a gente não se via como uma pessoa digna de amar e ser amada. Então, assim, gente, é um livro muito bonito, muito completo e realmente virou um dos meus favoritos da vida. Se você gosta de reality show de relacionamento, então, gente, se joga nesse livro aqui, que é o Experimento do Amor Verdadeiro. Ele não é tão pequenininho de tamanho, mas o formato dele é pequeno. E aqui a gente vai ter a nossa protagonista. Os dois protagonistas, eles são 30 mais, tá? Então a gente tem temas aqui adultos. E a nossa protagonista, ela é uma escritora de livros de romance. Porém, gente, ela tá de ressaca. E ela é meio vibe Samantha de Sex and the City. Então ela sempre saía com as pessoas, tinha, enfim, né, os casos dela. Só que desde que ela foi dar o discurso na faculdade onde ela estudou, falando sobre o amor, ela percebeu que as coisas que ela escrevia, né, os livros que ela escrevia, os romances que ela escrevia, ela nunca viveu aquilo na vida real. E o nosso mocinho, ele é pai, ele é separado e ele trabalha numa emissora de programas, só que o programa que ele trabalha, assim, tá ruim, e o chefe dele fala que ele vai comandar um programa de relacionamento. Só que ele nunca viu o programa de relacionamento, não é o tipo de coisa que ele assiste, e aí ele fica meio perdido, só que ele precisa fazer isso dar certo, porque, enfim, ele quer morar perto da filha, que é lá. E aí, gente, ele vai estar um dia na casa da mulher dele, da ex-mulher dele, e vai ver um nome de uma pessoa, né, de uma autora, em vários livros da mulher dele. E daí ele vai ter ideia. Bom, eu vou chamar essa autora porque ela já vai ter um público que vai querer assistir esse reality show, que são os fãs dela, e além das outras pessoas que, enfim, que assistem esse tipo de programa. E ele chama a nossa mocinha pra ser o quê, gente? A pessoa que vai, né, escolher com quem que ela quer ficar. Só que, gente, quando eles se conhecem, a princípio a nossa mocinha, ela não aceita ir pra esse programa, mas depois ela acaba aceitando. Só que ela sente uma química com quem? Com o nosso protagonista, gente, de cara. E ela fica assim, meu Deus, o meu tesão pela vida voltou quando ela encontra com ele. Ela fica assim, meu Deus, ele reativou o fogo em mim. Só que ele não é um dos participantes, então a gente vai ver a construção do relacionamento entre eles antes do programa começar, durante o programa, e é muito rápido, é muito fluido, e a gente vai conhecendo também os participantes e vai tendo os episódios. É um livro muito rápido de ler, que é muito bonito, o envolvimento entre eles. Ao mesmo tempo você fica assim, meu Deus, como que isso vai, né? O que vai acontecer? Porque eles começam a gostar um do outro, os dois, só que ele não pode ficar com ela, porque ela, né, enfim, por questão, além do contrato, tem a questão de que ela precisa escolher um dos participantes ali do programa. É pra isso que o programa foi feito. Enfim, gente, mas é muito bom. Então, assim, se você gosta de reality, eu nem gosto desse tipo de programa, de reality, mas se você gosta, sério, você precisa ler esse livro. Ele é um dos meus livros favoritos da vida, porque além, né, de ter essa pegada de comédia e tal, tem alguns temas muito bonitos aqui também, em relação à nossa mocinha, em relação a ele. Enfim, maravilhoso.
Outra autora que eu amo, principalmente quando eu preciso sair da ressaca literária, é a Vicky Killand. Se eu não me engano, esse livro tá disponível no Kindle Unlimited. E aqui, gente, a gente tem um romance bem hot, mas, gente, que me fez o quê? Chorar horrores, porque eu não estava esperando o plot twist. Aqui a gente vai ter a história da nossa protagonista, que ela vai acompanhar a amiga dela, que é uma senhorinha, gente, é uma vovó. Sim, a nossa protagonista tem, sei lá, 20, 30 anos e a amiga dela é uma vovó que tem tipo 90 anos e descobriu que o câncer dela voltou. E com isso, essa vovó, ela vai fazer uma bucket list e a nossa mocinha, ela vai acompanhar essa senhorinha durante essa bucket list com ela também praticar juntas e ela coloca tudo isso num blog. Só qual que é o problema? O neto dessa vovó, ele não é a favor do que a avó está fazendo. Ele quer que a avó faça o tratamento, ele quer que a avó tente se curar, só que a avó, ela não quer mais. Ela já fez os tratamentos, não deu certo, o câncer voltou e agora ela só quer aproveitar o tempo que resta da melhor forma possível. É uma senhora com muita vida, que vai ensinar muito pra gente, que vai trazer muito essa questão dela se olhar e dela fazer as próprias escolhas com essa idade, porque ela criou o neto dela. Os pais do neto morreram num acidente, então ela teve que criar tanto o neto quanto o irmão, né? Porque são 2 irmãos. Então ela abriu mão, né, de certa forma, de algumas coisas dela, da vida dela. E agora ela tá podendo aproveitar e fazer, né, as suas últimas realizações. É um livro muito emocionante, que fala muito sobre a morte, fala sobre a vida, mas tem um plot aqui que eu não tava esperando, eu me emocionei muito, eu chorei muito. É um livro que vai fazer com que a gente lembre o que é estar vivo, porque às vezes a gente realmente acha que o futuro é garantido, principalmente quando a gente é novo, né, porque a gente conta com o tempo. Como se, né, enfim, as pessoas novas não morressem. Então, às vezes, a gente fica postergando coisas. Então, é um livro que mostra muito esse lugar, né, do o que a gente está fazendo no nosso dia a dia. E da gente estar cercada de pessoas que a gente ama e de que pessoas que façam a gente se sentir amados e gratos por estar aqui nessa vida ao mesmo tempo com essas pessoas. Então é um livro, sério, gente, super rápido de ler, muito fluido, que eu ri e eu chorei e, gente, sério, ele mora no meu coração. É o meu livro favorito dessa autora. Tem um outro também que eu amei, que é Lembrança de Mim. Enfim, eu tenho gostado muito como ela tem trabalhado temas muito profundos nos livros dela, que antigamente eram só assim, um hot para passar o tempo. E pra finalizar, é claro que eu não podia deixar de falar o que, gente? Desse livro, que foi o quê? Que é o primeiro livro de uma série. Eu vou indicar o primeiro, mas vocês podem ler a série inteira. Que foi um dos primeiros vídeos aqui no canal e que eu estou o quê? Na contagem regressiva. Dia 11 de maio. É dia 11 de maio? Algum dia de maio vai estrear a primeira temporada na Prime, gente. Eu estou assim, ansiosíssima, que é O Acordo. Esse é o primeiro volume da série, né, que compõe 4 livros, só que depois lançaram mais 4 livros, né, de spin-off, depois lançaram mais livros com os filhos desses casais, enfim, então hoje em dia eu já não sei mais quantos livros tem. Eu li toda essa série, Off Campus, depois eu li o primeiro volume da Briar Hill, que era o spin-off, que eram mais 4, e depois eu não li mais. Enfim, quem sabe agora eu retome essas leituras. Mas, dessa primeira série oficial e original, que é o Off Campus, a gente vai acompanhar 4 amigos que são jogadores de hóquei e cada livro vai abordar um desses amigos se apaixonando. Os meus livros favoritos são O Acordo, que é o primeiro volume, e o terceiro volume, que é com o Jim. Aqui a gente vai ter a Hannah e o Garrett. E eu gosto muito dessa autora porque esses livros, eles são ambientados ali na faculdade, então tem esse clima de jovem adulto, mas cada livro, ele vai trabalhar um trauma de algum dos personagens. Então aqui a gente vai ter a Hannah, que é a nossa mocinha, e ela é super inteligente, super nerd, tirou 10 numa prova que todo mundo tirou 0. E o Garrett, ele é jogador de hóquei, e ele tipo meio que tirou 0 nessa prova, só que ele não pode repetir nessa matéria. E ele vai pedir ajuda pra ela, pra poder, né, ela ser a professora particular dele. E ela fala que, ok, mas faz um acordo com ele. Ele vai ter que ajudar ela a conquistar um menino lá que ela tá afim. E aí, gente, eles vão fazer o quê?
um acordo. Só que a gente sabe o que acontece quando as pessoas fazem um acordo, elas se apaixonam, gente, porque não adianta, entendeu? Quando o amor vem. E aí a gente vai ver a construção da amizade entre os dois. Eles vão passar o quê? Horas estudando juntos, até tarde, vão pedir pizza. É muita construção da amizade por conta do convívio. E depois essa amizade se transformando em amor. Tem uma questão aqui da Hannah, porque ela também teve uma situação de abuso sexual. Não tem a descrição desse abuso, porque quando o livro começa, isso já aconteceu. Mas isso continua na vida dela. E mesmo ela já tendo feito terapia para poder trabalhar sobre isso, é muito bonito a forma como o Garrett ajuda ela a se curar e a deixar, não que esse trauma não exista mais, porque eu acredito que seja que nem o luto, né? Não vai embora, mas a vida ao redor ela vai se tornando maior. E a maneira como ele ajuda ela durante esse processo de cura e de se abrir, de estar vulnerável para uma nova pessoa, é muito bonito. Eu lembro que eu chorei horrores lendo. Não sei como vai ser isso na adaptação, mas assim, é um dos meus casais favoritos. Eu amo o Garrett, ele é maravilhoso. E eu amo também o Dean do terceiro livro. Mas é isso, então fica aí a minha dica também para vocês lerem antes da adaptação da primeira temporada, que vai focar no acordo, e já temos o que? A confirmação da segunda temporada. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, compartilha com aquela sua amiga que você sabe que tá precisando de o quê? De um incentivo para fazer cardio. Não esqueça também de se inscrever aqui no canal, assim você me ajuda e me incentiva a produzir cada vez mais conteúdo. Beijos, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!